é só para ele. Estava comentando sobre o prefácio, Felipe, é isso? Pronto, Felipe, vamos começar então? Isso é bom. Estão me ouvindo? Né? Sim. Espera. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vamos aguardar mais um pouquinho? Mais um pouquinho, Professor mas, Paulo, Roberto. desde já, o professor Roberto está entrando aí, né? Acho que está... Vou perguntar para ele. O professor Roberto conseguiu entrar. Bom, primeiro, eu acho que dá para a gente começar a discutir, né? Tem algumas coisas, pessoal, bom, primeiro, né, bom dia a todos e todas, né? Agradecer ao Paulo, né, pela disponibilidade em apresentar para a gente, assim, é uma grande alegria. O Paulo, conhecido nosso aí desde que a gente começou, digamos assim, com o grupo, né, nessa modalidade aqui, né? Então, agradecer mesmo, Paulo, por ter se pontificado aí, obrigadão mesmo. E esse estudo prévio, só então fazer um comentáriozinho rápido, né? Vocês estavam conversando sobre esse primeiro ensaio, né, sobre a distinção entre liberalismo e democracia, né? É curioso, porque o Schmitt depois ele republica esse ensaio, né, em 1940, naquela coletânea, enfim, Posições e Conceitos na Luta contra Weimar, né? E você vê como, enfim, como que esse texto tem um impacto, né? É um ensaio importantíssimo, assim. Mas, claro, fica à vontade, Paulo, como você havia comentado, né, que preparou uma outra coisa, enfim, às vezes vai focar no primeiro capítulo e tal, fica tranquilo, né? Mas, sem dúvida alguma, é um ensaio importante, que não é de 23, né? Que o nosso, digamos assim, o nosso foco está sendo no grupo, assim, trabalhar os textos, pelo menos as obras, né? A cada, digamos assim, hoje, esse ano, digamos assim, 100 anos, então, dessas obras, né? Do catolicismo romano, e essa uma, né, essa grande obra sobre o parlamentarismo, né? E quem sabe também, só para comentar algo para a gente pensar, né, no modo como eu tinha pensado o cronograma dos nossos encontros, nós teríamos, acho que uns 2 meses lá para o final do ano, para o segundo semestre, para a gente pensar talvez num grande evento, quem sabe talvez presencial, para a gente reunir todos nós, né? Mas isso a gente pode ir pensando com calma, né? Pensando em nomes também, né? Então, talvez seja interessante e quem sabe, né? Alguma coisa do grupo, assim, né? A gente pensar um livro futuramente, o professor Roberto aí, enfim, e os demais, assim, quem sabe, é só jogando a ideia, né? Como, enfim, alguém que... E, enfim, aí é só para colocar isso, né? E para o grupo pensar, assim, né? Quem sabe a gente fazer isso, né? Colocar isso em movimento, né? Mas passar, então, a palavra ao Paulo, mais uma vez, Paulo, agradeço, né? Pela disponibilidade, a gente, enquanto grupo, assim, né? Vamos lá, né? Bom, pessoal, novamente bom dia a todos e para quem está nos assistindo pelo YouTube, está nos assistindo pela gravação, também agradeço a presença, a audiência e seja bem-vindo ao canal. E hoje, o nosso tema aqui é o início do livro que Carl Schmitt publicou em 1923,
que teve o nome de... Tem o nome, né? Os Fundamentos Históricos Espirituais do Parlamentarismo, em sua situação atual. Esse livro, antes de adentrarmos assim a respeito de alguns aspectos da introdução e do primeiro capítulo, né? Que eu me ofereci a fazer uma breve introdução, eu gostaria de contextualizar um pouco essa obra, né, que eu acho importante, né, a gente compreender um pouquinho o momento em que ela foi escrita, né, e a linha de pensamento também, né, de Carl Schmitt, de uma certa maneira, né, eu digo. Essa obra, como a gente já sabe, mas para quem não sabe, ela foi publicada em 1923, né? Nesse ano, na Alemanha, estava existindo a República de Weimar, que foi proclamada em 1919. Essa república que nasceu, né, após a derrota da Alemanha, né, e a queda do Império, do Kaiser, né, essa república ela teve o formato de um parlamentarismo de governo, e já desde o início já começou com vários problemas envolvendo disputas políticas, mas o grande problema foi a crise econômica, né? Para uma pessoa como eu, que tem um raciocínio um pouco linear, que ainda mantenho isso, fazendo uma conexão com economia e política, né? Isso desde a minha adolescência, desde lá de trás, eu tenho essa compreensão de que essa obra tem uma conexão com a crise, né? Mas é sempre importante frisar aqui que não é o objetivo dele fazer um link. A questão aqui, a proposta, foi analisar o que ele chama até de o cerne do parlamentarismo, né? Na tradução espanhola aqui, que eu tenho, fala do miolo, né? Ou seja, o fundamento do parlamentarismo. Essa obra é interessante também, que ela foi publicada poucos meses antes dos piores momentos da crise econômica vivida pela Alemanha, né? Por essa República de Weimar, que foi em 1923, né? Eu até cheguei a fazer, deixa eu me recorrer aqui a algumas anotações que eu havia feito, né? Como eu falei, né, em 1919 foi constituída essa república, né? Na Alemanha se tem o costume, gente, de dar nome, né? Cidades às repúblicas, né? Interessante isso. Weimar é uma pequena cidade da Alemanha e nessa cidade é que houve a proclamação da república, digamos assim, a Constituição, lá num teatro, e é interessante que Weimar acabou passando para a história como o sinônimo desse período, né? Tanto que, quando você fala de Weimar, você pensa, muitas vezes, na crise econômica, na crise política, e Weimar é uma cidade que era uma cidade, apesar de ser pequena, mas antes desse período ela respirava cultura, tanto que Goethe, o grande escritor, ele residiu lá um período, Nietzsche faleceu lá, né, nessa cidade, ou seja, é uma cidade que não merecia, né, a meu ver, essa fama, né. Tanto que, me perdoe agora mais um parênteses aqui nessa minha apresentação, em 2008, né, quando eclodiu a crise econômica nos Estados Unidos e na Europa, um economista, Paul Krugman, salvo engano, ele até escreveu um artigo preocupado com a situação da Grécia, principalmente, né, que estava numa situação mais aguda lá na Europa, e ele falou, olha, precisa tomar cuidado, porque ela pode sofrer a síndrome de Weimar. E o que é essa síndrome de Weimar? Essa imensa crise econômica que perpassou a Alemanha, principalmente na década de 20, né?
Pois bem, como eu falei lá, essa primeira edição do livro, ela foi um pouquinho antes do momento mais agudo da crise, né? Um dos momentos. Alguns economistas falam que é o pior momento, foi 1923, outros, né? Então, eu não vou entrar nessa discussão, né? Mas isso é interessante, por que que estou acentuando isso? Porque também tira um pouco daquela visão, e pessoas que, como eu, que têm um raciocínio um pouco ainda conectando política com economia, poderia até falar, olha, ele escreveu essa obra por causa da situação, por causa do parlamento que não está tomando as decisões que deveria tomar, principalmente no campo econômico. Você acaba caindo nesse raciocínio barato, até um raso, mas você acaba. Mas no caso aqui de Schmitt, ele está isento, a meu ver, dessa situação. Ele fez uma proposta de análise do parlamentarismo, né? Nessa primeira edição, né, como falei, foi um pouco antes, só para vocês verem como que é a situação, né? Eu acho importante frisar a questão econômica, tá? Eu peço até desculpa a vocês, porque eu friso bastante isso, eu tenho isso muito sensível no pensamento ainda. Na década de 1920, talvez entre 1923 e 25, né, $1 americano chegou a valer 4 bilhões e 200 milhões de marcos. Ou seja, uma crise impressionante. Desemprego altíssimo, um parlamento que estava lá envolto numa disputa radical, né, de um lado, radicais marxistas, de outro lado, radicais de direita, e as coisas realmente paradas, né? Então, publicado esse livro em 1923, faço uma outra observação aqui, antes de entrar um pouco em algumas observações a respeito da introdução, que em 1925, colega de Carl Schmitt, professor também na Universidade de Bonn, Richard Thoman, ele elaborou uma resenha acerca desse ensaio aqui, e nessa resenha ele acusou Carl Schmitt de fazer uma preferência dissimulada em favor da ditadura, em aliança com a Igreja Católica, como uma solução para os problemas políticos da Alemanha, né? Essa observação eu tirei de um estudo de contextualização da professora norte-americana Ellen Kennedy, a obra que foi publicada, a tradução desse texto de Carl Schmitt, que foi publicada em 1988 nos Estados Unidos. E ela coloca essa resenha, que foi um ponto realmente, né? Um ponto de polêmica, né? Porque esse realmente foi a primeira polêmica mesmo, de vulto, em que Carl Schmitt se viu envolvido, né? Tanto que, na segunda edição dessa obra, em 1926, Carl Schmitt insistiu com o editor para que a resposta que ele havia elaborado fosse publicada como prefácio à segunda edição. Por isso que, quando a gente lê esse prefácio, você fica um pouco, até um pouco assim, em dúvida do que ele, né, essas justificativas que ele está colocando, porque você não leu a resenha de Richard Thoman. Então, fica um pouco estranho, mas isso daí é uma questão de edição de livro, né? Eu saúdo aqui uma edição espanhola, né? Que eles colocaram essa polêmica, né? Eles colocaram o texto de Thoman, e aí faz a conexão com a resposta de Carl Schmitt, que é esse prefácio de 1926, que eu não me concentrei nele, tá? Eu não me concentrei nesse texto, nessa resposta, porque precisa ter o estudo da resenha de Thomas. Para aí você ler e analisar esse prefácio à segunda edição de 1926, né? Bom, a professora Ellen Kennedy, ela diz que nos primeiros anos da República de Weimar, Carl Schmitt foi muito identificado estreitamente com o catolicismo político, né?
E essa era uma opção intelectual existente na Alemanha desde antes da República de Weimar, né? Inclusive tinha um partido, né? É um partido político. Me desculpe, deixa eu tentar ver aqui se eu localizo. Acho que era Zentrum, o nome desse partido, que esse partido até colaborou com Adolf Hitler no início, né? Colaborou. Carl Schmitt tinha conexão com esse partido. Então, veja, essa observação é interessante porque ele coloca, né? Carl Schmitt tem uma outra obra também, que nós vamos também ler, né, aqui, fazer essa leitura coletiva, que é o Catolicismo Romano e a Forma Política. Então, eu achei muito interessante, gostaria de compartilhar com vocês essa observação que a professora Ellen Kennedy coloca no seu estudo preliminar, né? Ou como ela chama, um estudo de contextualização da obra. Então, pessoal, olha, essas observações podem ser até um pouco desnecessárias, né? Isso que eu chamo de contextualização da obra, mas elas são importantes, né? Ellen Kennedy, ela faz uma cronologia, né, nesse período das obras de Carl Schmitt, no sentido de concluir que essa obra aqui, os fundamentos históricos e espirituais, ela é o ponto que ele ia chegar de qualquer maneira. Primeiro ele analisou o romantismo político em 1919. Depois, a ditadura, 1921. Depois, a soberania, por meio do texto Teologia Política, em 1922. E agora, em 1923, agora, 100 anos atrás, né, ele trabalha o quê? O parlamentarismo, né? Ele chega nesse ponto, que é a instituição que estava lá no governo. Então, há uma lógica, né, no pensamento dele para culminar nesse ponto. E aqui, que realmente há uma polêmica. E uma observação que eu faço para vocês, que eu lembrei agora, o professor Rudolf Smend, grande constitucionalista, né, na época e depois também, ele escreveu que, na época, que essa polêmica ela foi muito instrutiva. Olha o nível. Porque foi uma polêmica realmente de nível. Toma de um lado, Carl Schmitt do outro. E ele colocou isso. É uma polêmica instrutiva, ela nos instrui, ela nos passa elementos, né, para reflexão, para o aprimoramento. E isso que é interessante, né, na ciência, né, essa divergência, né, de visões, de propostas, né, de estudos. Isso aqui avança, né? Bom, na introdução, gente, agora indo para a introdução, e Carl Schmitt já coloca assim que desde o início do parlamentarismo existe uma literatura, começou a se desenvolver uma literatura a respeito do próprio parlamentarismo. Primeiro, por aqueles que Carl Schmitt chama de os derrotados, né, pelo parlamentarismo, né, ou seja, os reacionários, né, ou os restauradores, né, do século XIX. E depois, Carl Schmitt coloca, depois, conforme foi crescendo a experiência parlamentar, aí foi observado uma crítica, né, uma análise por parte dos radicais de esquerda. Ele coloca das esquerdas, né, principalmente marxistas, né, se formos analisar. E ele coloca assim que esse governo da parlamentar, ele já faz logo na introdução, já faz uma afirmação já polêmica, né, que o sistema parlamentar, ele é ele é algo fechado, né, de domínio dos partidos e de interesses econômicos. Então, aqui ele já começa a analisar, digamos, um aspecto empírico, né, que ele estava talvez observando na Alemanha de então, né. Faço uma observação aqui. Esse texto, ele pode ter um interesse para nós aqui, hoje,
2023, a meu ver, ele tem, sim. No Brasil, especificamente. Você pode fazer a seguinte objeção, mas o Brasil é um sistema presidencialista. Presidencialismo de coalizão. Um presidente, ou até um governador, um prefeito, que não tiver um apoio legislativo, ele não se sustenta, ele não consegue governar. E aqui nós tivemos até uma presidenta da República que foi empichada por falta de apoio parlamentar, né? Porque crime mesmo, para justificar um impeachment, crime de responsabilidade, né? Mas isso é outra história, mas é uma observação que eu faço, que para trazer o frescor desse texto, para trazer a atualidade dele, a importância, não é só uma importância acadêmica, mas é uma importância também da análise da própria realidade, ou seja, que ponto que nós podemos aprimorar o hoje, em que ponto que nós temos que tomar cuidado, né? Então, essa observação, essa é uma nota de rodapé que eu faço aqui, justamente para trazer um pouco essa atualidade desse texto. Bom, mas voltando lá na introdução, né, que ele fala que esse sistema parlamentar é essa mala fechada que ele denomina, né, dominada por sindicatos e dominada por partidos e interesses econômicos, né? E aí também ele coloca também que há uma vinculação, né, entre imprensa, partidos, ou seja, toda essa vinculação, ela acaba influenciando, ela acaba alterando o curso das atividades parlamentares. Isso tudo ele coloca na introdução dele, né? Eu estou aqui, pessoal, só pensando alguns elementos, porque o importante é lermos, né? A introdução é pequenininha, né? O capítulo 1º também é pequeno, né? Então, eu pensei alguns elementos aqui que eu achei relevante, né? E convido você que está me assistindo, me ouvindo, a ler, né? Porque é muito importante para a nossa reflexão atual, inclusive, não somente acadêmica, mas também uma reflexão sobre essa nossa realidade. Preciso explicar Oi. para você que isso não produziu, por exemplo, uma... Ai, não, expliquei errado. Isso que eu odeio ficar vendo coisa no celular. Você encosta. Opa. reflexão poderosa. Oi, estão me ouvindo? Pessoal, posso continuar? Eu ouvi um barulho. Vocês estão me ouvindo? Posso continuar? Pode sim, Paulo, tudo certo. Então tá bom. Desculpa, é que eu vi um barulho, eu pensei que eu... Mas se vocês quiserem me interromper e fazer alguma observação, fica à vontade, tá? Apesar que eu já estou chegando já no finalzinho das minhas observações preliminares aqui, que é a apresentação, tá? Bom, no capítulo 1º, né, em que ele trata da democracia e parlamentarismo, né, ele já introduz que o século XIX, né, para aquele século, a história das ideias políticas e da teoria do Estado, ela pode ser sintetizada como a marcha triunfal da democracia, né? E ninguém se opõe, né? Ou seja, a democracia, que ela, no século XIX, ela ganhou essa relevância não só prática, no sentido da implementação, e aqui o parlamentarismo ele é esse símbolo, mas também do pensamento, do estudo, da investigação, né? E ele pondera aqui também que a democracia ela aparecia no século XIX, né? Um poder que avançava e se propagava, né? E desculpa aqui. Agora, desculpa, eu só me perdi aqui.
E nesse pensamento, né, ele reflete, Carl Schmitt, de que os distintos povos, os grupos sociais, econômicos, né, eles se organizam democraticamente, entre aspas, que ele chama, né? Eles tendo o mesmo sujeito, esse povo, né? Mas num sentido abstrato, não real, né? Por quê? Porque, em concreto, as massas, né? O povo, a grande massa da população, ela é sociológica e psicologicamente heterogênea, né? E uma democracia, para Carl Schmitt, ela pode ser militar ou pacifista. Ela pode ser absolutista ou liberal, centralista ou descentralizada, progressista ou reacionária. E pode encarnar todos esses distintos, né, tipos, e também em distintos momentos, distintos períodos, né, sem deixar de ser uma democracia. E essa reflexão dele, que ele vai, inclusive, fazer uma crítica ao pensamento de Rousseau, que é muito utilizado, né, em que ele coloca como uma lógica jacobina, né, fazendo uma menção à Revolução Francesa, 1789, né, que nesse tipo de nessa modelo pode haver uma dominação da minoria sobre a maioria, né? Recorrendo ao modelo democrático, à democracia. E aqui que ele fala, por isso que é importante ver aqui o que constitui o miolo, que ele chama, né? O princípio democrático, ou seja, que a asserção, né, essa afirmação de que a vontade da lei e a vontade do povo, a lei oriunda do parlamento e a vontade do povo são coisas idênticas, né? Carl Schmitt vai retomar, de uma certa maneira, essa reflexão em um outro momento, num outro texto, publicado em 1932, Legalidade e Legitimidade, né? Porque é um tema caro para ele, né? E ele coloca, né, que para uma lógica abstrata, não há propriamente nenhuma diferença entre identificar uma vontade do povo com a vontade da maioria ou da minoria, né? Mas quando em nenhum dos casos pode ser realmente a vontade do povo, uma vontade absolutamente unânime de todos os cidadãos, incluindo os menores de idade, como ele observa, né? Então, gente, eu fiz aqui algumas observações que eu só quis trazer para vocês o que eu achei mais assim interessante e relevante. Peço desculpas pela minha falha. Como eu falei para o professor Roberto, hoje o nível abaixou, né? O nível caiu das apresentações, né? Mas é um texto extremamente atual, ao meu ver, né? É um texto em que ele traz elementos que nos fazem refletir, né, sobre a democracia parlamentar, essa democracia liberal, né? E essa reflexão ela precisa ser guiada, a meu ver, né, como propostas também de aprimoramento, né? Porque existe realmente aqui, as observações dele são complicadas de você rechaçar sem uma análise mais aprofundada, sem uma investigação, porque ele coloca, né, a meu ver, com maestria, né, elementos que realmente são difíceis até, de uma certa maneira, contestar, dependendo da ótica como você vê, né?
E aqui você aqui você começa a perceber digamos, a indignação de Richard Thomas, né? Ou seja, Richard Thomas esperava, né, um apoio ao parlamento, né? E Carl Schmitt aqui questiona isso, questiona o próprio parlamento, não o parlamento Reichstag, mas questiona o próprio sistema parlamentar, né? Coloca esses elementos, né? Então isso, a meu ver, é uma obra que eu tomei contato recentemente e é algo assim de uma atualidade impressionante, né? Então, pessoal, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, tá? Peço desculpas pela falha, pela superficialidade, né? Da minha pequena apresentação, mas o mais importante aqui é instigar o debate, é instigar a reflexão, né? Instigar as novas ideias e, quiçá, irmos além de Carl Schmitt. Podemos pensar com Carl Schmitt, contra Carl Schmitt e além também de Carl Schmitt, né? Então, é um texto realmente importante, né? Agradeço a oportunidade de fazer parte desse grupo. Realmente, algumas ideias que eu tinha, né? Eu estou começando a repensar, principalmente aquilo que eu falei no início, aquele pensamento linear, né? De conexão entre economia e política, né? Porque eu aprendi sobre a República de Weimar, que foi um período de uma crise econômica sem precedentes na Alemanha, uma crise, e isso afeta a vida de todos, né? É impossível dizer, ficar assim, alheio a uma crise dessa que está afetando a sua própria vida, a vida das pessoas que você conhece. Mas não podemos ater só essa reflexão desse viés econômico. É importante outras perspectivas também, que é o que eu estou buscando agora, né? Não só olhar por uma ótica, mas começar a ver por outra ótica, a ótica talvez filosófica, a ótica teológica, porque eu estou estudando um pouco teologia, então são várias perspectivas de análise da política e principalmente do sistema parlamentar, que é o objeto desse livro, é o objeto dessa nossa reunião aqui. Então, pessoal, obrigado. Desculpe se eu falei bastante, né? E agora está aberta as discussões e vamos lá, gente. Certo? Ô, Paulo, mais uma vez agradecer, né? Enquanto o pessoal vai se organizando aí, só para eu comentar algumas coisinhas, né? É curioso isso, né? Você destacou, né? Só para a gente ler, então, alguns trechinhos, assim, né? Igual ali logo no início, né? Ele fala ali na primeira parte do capítulo 1, né? No que se refere ao século XIX, podemos resumir a história das ideias políticas e das teorias do Estado em um único slogan: a marcha vitoriosa da democracia. Então, é curioso, né? Que no limite ele vai dizer, bem, não, e seria considerado talvez um imbecil quem fale contra a democracia. Então aí ele vai lá e vai tentar fazer toda uma construção para chegar no final lá, isso depois a gente pode ler, né? Aproximar a democracia de ditadura, né? Então, uma espécie de um Schmitt defensor da democracia, mas que democracia é essa? Né? Uma democracia excludente, né? Porque lá no, salvo engano, tem um trecho, acho que no estudo prévio, né? Que ele vai dizer, uma democracia pode excluir parte de sua população sem deixar de ser democracia. Né? Então, isso dá um pano para manga, mas ele usa a Inglaterra como exemplo. Curioso, né? Você vê digamos assim, o modo de operar, né? Mas é curioso isso, né? Como que ele coloca, né? Ele vai dizer depois, né? A democracia parece ser escolhida quase como um desígnio da providência, né? Então, ele não ficou alheio também a isso, né? E aí justamente vai fazer essa aproximação entre democracia e ditadura, né? Como que, enfim, isso vai dar depois, no modo como eu estou lendo, inclusive esse texto, e isso vai ser lido também, né, por um sujeitinho chamado Hayek, né? Então, só para vocês verem como que a coisa chega longe, né? E o elogio depois da ditadura, né? A ditadura liberal, né? Mas é só para
colocar o pessoal aí, se quiserem destacar algum trecho, enfim, estamos abertos aos comentários. Então, Felipe, está ouvindo? Pode falar. Tô. Estamos sim, Ah, professor. poxa, eu achei que estava desligado aqui o meu som, então eu posso ter atrapalhado aqui a apresentação. Eu Eu ouvi um momento alguém achei que falando, por isso que eu parei aqui. Desculpa, Não, aquela... eu não estava falando sozinho, ainda não estou. Então, esse barulho de falar não fui eu. Agora, eu posso ter tocado aqui em alguma coisa, teclado, Não, mas tudo coisa, bem. e aí eu Tranquilo, professor. atrapalhei. Mas, assim, aqui, um trecho aqui da democracia, né, desse extremamente interessante livro, desse período que o Paulo ressaltou bem, aqui no capítulo 1, na democracia e sistema parlamentar, eu vou chamar a atenção para duas coisas, né? Dentre outros que a gente vai conversando, mas o Max Weber é um personagem que habita esse texto nas entrelinhas, né? E, em algum momento, o Schmitt cita o Weber aqui, né? Cita o escrito dele, o Parlament und Regierung in Neue Georg, Deutschland, que é de 1918. Só por sublinhar que o Schmitt acaba sendo aluno não, mas frequentou o seminário do Weber em 19, né? Então, nesses escritos posteriores, especialmente aqui neste 23, então, o Weber está presente, né? Nessas discussões sobre o parlamento, sobre democracia. E logo na sequência também, o Schmitt faz a citação do Kelsen, do Wesen und Wert der Demokratie, que é de 21. Então, talvez, nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, desse título aqui do Schmitt, valesse a pena, né, ficar sempre tendo esses textos em mãos, né? O Weber e, especificamente, do Kelsen, o valor da democracia, né? Talvez fosse interessante ter sempre esses livros em questão. E, na sequência, um pouquinho abaixo, né, o Carl Schmitt, no original, né, diz algo assim, né? Es gibt wohl Analogien zwischen der Monarchen, den absoluten Herren im Staat und der privatkapitalistischen Unternehmen. E na tradução em português, sem dúvida, existem analogias entre os monarcas e os senhores absolutos do Estado e o empresário capitalista privado, né? É muito interessante também que a gente possa ler o Schmitt nesta chave que alguns intelectuais de esquerda fizeram e fazem, como um crítico também do capitalismo, né? Ou pelo menos, se não como crítico, abrindo uma possível chave crítica, né? Já que, por exemplo, existirão intérpretes mais à direita, liberais e não liberais, que vão permitir aí a aproximação do Schmitt ao Hayek, Renato Christi, né, por exemplo. Mas não vamos esquecer da possibilidade de lê-lo pela esquerda, ou pelo menos, se não o Schmitt à esquerda, que eu acho que também não é por aí, mas de algumas chaves, de alguns conceitos e categorias e abordagens que ele faz, poderem ser instrumentalizados por nós para refletir sobre o problema. Isso não torna o Schmitt alguém de esquerda, muito longe disso, mas realmente, né, essa aproximação que ele faz aqui nos permite, digamos, convergir com essa indubitável, como ele diz, sem dúvida, existente analogia entre os monarcas, os senhores absolutos do Estado e o empresário capitalista privado. Aqui se poderia colocar uma vírgula e dizer que este empresário capitalista privado tem tanta interferência na esfera pública quanto tinha o senhor absoluto do Estado e quanto tinha também o monarca, né? Que, em princípio, quando o Schmitt coloca a ideia de empresário capitalista privado, poderia e dar a impressão de que há uma área específica de ação do empresário capitalista, quando, na verdade, esse empresário capitalista está também
alimentando o seu poder a partir e sobre a esfera pública. Recordando, então, que esse livro aqui, esse trecho, também é possível conectá-lo com o livro de 23, né, sobre a teologia, sobre a questão da Igreja Católica, né? Certo? Então, é interessante ler aquele pequeno livrinho do Schmitt, que é desse período, né, sobre o catolicismo romano e a forma política, em algum momento também que ele faz a crítica ao capitalismo, né? Dá para perceber ali alguma coisa. E, aliás, esses livros, né, 21, 22, 23, 24, eles pertencem ao mesmo contexto, né? Nenhum deles foi escrito em 1915 ou 1917, ficou na gaveta para ser publicado depois. Eles foram escritos nesse período e foram publicados nesse período. Então, todos eles têm algum gancho, né? Tem alguma conexão que a gente pode ir procurando e detectando. Mas, enfim, uma observação assim, inicial, né? Para a gente ir aumentando aí o tom da conversa, né? E adensando a conversa a partir das provocações aí que já bem fez o Paulo sobre o contexto, né? Certo? É isso, então. Primeira ideia aí para a gente ir conversando. Professor Roberto, eu até pensei em... Me desculpa se eu posso fazer uma observação aqui sobre o que o senhor falou. Eu até pensei em colocar isso nessa apresentação aqui, porque realmente ele faz uma distinção com o Schmitt, essa questão do interesse econômico e o político, né? Na tradução que eu tenho aqui, que eu me baseei, né? Ele diz que contravém todas as regras do pensamento econômico aplicar, por analogia, a fatos econômicos modernos formas políticas. E também não é certo que uma organização política, para Schmitt, né, o que ele diz, deixa de ser política se está construída como na economia moderna sobre a base do direito privado. Eu achei assim extremamente polêmico e eu não quis falar porque eu tenho aí é uma questão até de conteúdo da minha parte que é insuficiente, né? Mas extremamente atual essa diferença que ele faz, né, entre o público e o interesse privado, principalmente o econômico, que é visto tão habitualmente aqui em nosso país, tá? Que eu agora puxo um pouco para a nossa realidade, tá? E não é uma realidade de hoje, tá? Já que eu acompanho, de uma certa maneira, desde os anos 80, né? Então, era uma observação que eu gostaria de fazer e obrigado, professor, por ter tocado nesse ponto, viu? Que eu até deixei aqui marcado no livro para voltar e refletir melhor sobre isso. Desculpe a intervenção, pessoal. Tem um outro aspecto, vamos lá, se vocês me permitem, também não quero monopolizar, né? Mas, adiante aqui, esse livro, praticamente, como vários livros do Schmitt, né, a gente vai passando parágrafo a parágrafo, tem muitas coisas interessantes. Mas aqui, logo adiante, no parágrafo seguinte, que começa ali, né, nos diferentes povos e tal, há um segundo, ou melhor, no terceiro período, né? Diz ele assim no original, né? A democracia militar oder pazifistisch sein, absolutistisch oder liberal, zentralistisch oder dezentralisieren, fortschrittlich oder reaktionär und alles wieder zu verschiedenen Seiten verschieben, ohne aufzuhören, Demokratie zu sein. E na nossa tradução, diz: uma democracia pode ser militarista ou pacifista, absolutista ou liberal, centralista ou descentralizadora, progressista ou reacionária, e tudo isso isoladamente em épocas diferentes, sem deixar de ser democracia. Ou seja, aqui o que o Schmitt está dizendo é que democracia não é nada, se é tudo, não é nada, vamos dizer assim, né? Então, uma democracia pode, aceitando a sugestão do Paulo de procurar contextualizar e atualizar
algumas ideias. Então, a democracia pode vir dos governos populares, passar pelo governo Temer, passar pela fraude das eleições do Bolsonaro, sair das eleições do Bolsonaro e continuamos todos na democracia. Pelo menos na retórica da imprensa, em grande parte dos setores formadores de opinião, estamos na mesma democracia. Não mudou nada, né? Nesses 10, 15 anos aí, nós estamos como se nada tivesse acontecido de diferente, né? Se formos observar a Globo News, essas coisas horrorosas aí, né? Os jornalões, né? Não aconteceu nada, ou quase nada, foi só um solavanco, né? Foi só um solavanco, uma troca de presidente, etc., mas não tem nada de fundo, né? Veja, como diz o Schmitt aqui para nós, né? Uma democracia pode ser militarista, então foi militarista, mas ela pode ser pacifista, então pacifista era o governo popular, agora é pacifista de novo, mas continua sendo democracia, né? Aí ela pode ser absolutista, então ela era absolutista, agora já não é, agora é liberal, antes era liberal, com o Temer era liberal militar, mas também estava bom, era democracia. Quer dizer, isto aqui não nos serve, conceitualmente isso aqui não nos serve, né? E o que Schmitt, quando o Schmitt diz isso, ele simplesmente ele esvazia, né? Ele emascula o conteúdo da democracia, né? Ele esvazia, porque se a democracia ela pode ser os seus opostos, né? Ou, digamos assim, aquilo que nós entendemos por democracia, desde a perspectiva liberal popular, talvez pudéssemos dizer, como sendo de origem também ilustrada francesa, revolucionária, né? Que a democracia tem a sua essência na titularidade do poder pelo povo. Se partirmos dessa ideia básica, quando o Schmitt diz isso, ele emascula, ele vazia qualquer ideia de democracia, né? Se ela pode ser militarista ou pacifista, absolutista ou liberal, centralista ou descentralizadora, progressista ou reacionária, bom, então não é nada, né? Não é nada. Mas, então, mais uma provocação que fica aqui para a gente ir aumentando a fogueira aí, as discussões. Pessoal, vamos lá. Douglas, Vitor, Fernando, Isabela, por favor. Então, isso é uma coisa que eu fiquei pensando muito, assim, na questão o que é a democracia, se ela é tudo, se ela pode ser tudo, ela não é nada, é um conceito vazio, né? Mas eu acho que o Schmitt, ele era Tocqueville, né? Até essa coisa da democracia como uma coisa inevitável que vem, né? E que é da época, e a democracia, e a história do século XIX, a história, né, do avanço da democracia, isso é bem tocqueviliano, né? E também essa ideia de que a democracia pode ser liberal ou pode ser despótica, e o Schmitt vai além e tal. Mas acho que a questão da democracia aí no Schmitt realmente fica muito vago, assim, qualquer coisa de democracia, mas acho que tem muito a ver com essa ideia de que o princípio de legitimidade, não importa o que você faça, o princípio de legitimidade tem que ser uma questão de soberania popular, né? Isso a gente vê muito hoje, assim. Mesmo a gente vê, assim, por exemplo, o bolsonarismo como uma ameaça à democracia, né? E com a democracia liberal e tal, né? Com toda razão. Mas a própria argumentação dos bolsonaristas é democrática, eles representam o povo, né? Quem estaria indo contra a vontade do povo seria a mídia, que eles acham que é esquerdista, seria o judiciário, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver com essa... mesmo a nova extrema-direita, ela usa uma legitimação que é da vontade popular. Eles são os verdadeiros representantes da vontade popular, né? Então, eu acho que é uma coisa quase retórica nessa democracia. Assim. Viu, Vitor? Isso aí que você está dizendo é excelente também e se encaixa naquilo que o Schmitt vai dizer um pouco adiante, no final deste parágrafo, ele vai dizer que a essência da democracia, a essência dela é a identidade entre lei e vontade do povo, né? E existindo essa identidade, e aí começa a questão da homogeneidade também, né, da unidade. Então, digamos, desde a perspectiva, como está dizendo, bolsonarista, a democracia se resume àquela unidade de pessoas, né? Aí a exclusão
é admitida como realização da democracia. A democracia seria a unidade daquele grupo, a homogeneidade daquele grupo e a identificação da lei com a vontade daquele grupo. Portanto, a exclusão de todos os demais não é mais do que a própria condição, o movimento necessário para a realização da democracia. Então, matar judeus, ou matar esquerdistas, ou matar gays, ou perseguir gays, etc., não é um problema para a concepção de democracia dessas pessoas, desse grupo. Senão é a própria condição de possibilidade, é a própria demanda de necessidade para a sua realização, né? Muito que bem, não estou concordando com isso por óbvio, não, estou dizendo só que, desde essa perspectiva de pensamento, parece que as coisas se encaixam, se explicam, é possível entender que funciona assim, né? Essa observação. Desculpe interromper um pouquinho, mas é que... Roberto, tem uma... Você encaixava no... Acho que dialogava com a sua colocação. Desculpe interromper, Roberto. Ô, Douglas, o Douglas sempre aparece aqui mais jovem. O que acontece, Douglas? Está comprando o creme da Nívea? Jovem? Como assim, cara? Não sei o que acontece. Estou me recuperando da semana ainda. Estou com cara de quem está vindo da guerra. Assim. Será a água privatizada de São Paulo? O que será? A água ser privatizada do Tarcísio, né? Não, gente, desculpa interromper. E eu perdi muito da exposição, Paulo, porque eu estava esperando na outra sala, lá na sala do Meet, e aí fiquei reclamando, acordei o Caio, tirei o... Desculpa aí, o Felipe, fiquei incomodando o Felipe. Mas, enfim, eu acho que a exposição estava muito clara, viu, Paulo? Estava ótimo. É isso mesmo, o texto. E esse exercício é excelente, de recuperar o texto na sua radicalidade, estejamos nós a favor ou não. É um texto radical que vai à raiz do problema, inclusive quando ele evoca a questão desde os gregos. Ele vai à raiz da questão. Só que ele não evoca um personagem grego, ele menciona muito rapidamente que é a questão do demagogo, né? E ele sabe muito bem o que está dizendo para se colocar em distinção ao demagogo, mas, na verdade, né, esse arcabouço de democracia com o qual ele está pensando é um arcabouço no qual o demagogo grego, ao modo da crítica que faz o Platão e o Aristóteles, mais faz também, fizeram, né, no caso de Atenas. Só que no caso do Schmitt, o demagogo é um indivíduo que mobiliza as massas, né? Que mobiliza as massas para que a autoridade se imponha sobre a sua incapacidade de se ver como grupos específicos de pressão, que é o que ele quer acabar. Ele quer, só a gente pensar no conceito do político, né? Ele imagina uma oposição entre amigo e inimigo, não entre empresários e trabalhadores da construção, trabalhadores dos serviços, trabalhadores do setor, dos professores, não a sociedade fragmentada e a democracia constituída de grupos de pressão antagônicos que vão tensionar no seu interior, né? E dentro de uma certa limitação jurídica de legitimidade, para aí sim construir os espaços de avanço, entre aspas, né? Recuo, tanto do ponto de vista da legalidade quanto do ponto de vista da legitimidade política, né? É isso contra o que ele luta, né? Que seria uma compreensão restrita de democracia liberal, mas vamos imaginar que isso seja a democracia liberal, mas uma concepção restrita de democracia de fato, né? De democracia moderna de fato, né? Pensando aqui na tradição dos leitores de Schmitt, que tentam pensar a democracia democrática, Lefort e outros mais, né? Isso pode até incluir, numa certa dimensão, o Laclau, e muito mais a Chantal Mouffe, né? Então, eu acho que o texto dele ele serve como parâmetro e como, vamos dizer assim, um guia de leitura do presente. O Vitor está certo. É um guia de leitura do presente. Assim,
o que são esses grupos que se reposicionaram no interior da democracia como seus destrutores, ou como seus destruidores. Destrutores é uma palavra inglesa, né? Destruidores, né? É isso, é disso que nós estamos falando, e o Vitor tem razão, né? Eu acho que é esse o nosso enquadramento, né? Olha, eles vieram para destruir porque destruir o quê? E construir o quê? Né? É uma democracia, mas é uma democracia ao modo da influência dos demagogos que favorece, no fundo, aquilo que é o trabalho do Felipe, né? Uma democracia segundo a qual você tem uma instância de preservação da soberania, uma instância de legitimação dos movimentos do soberano, de repressão das oposições, e ponto. É esse o espaço da democracia, né? Além disso, é ilegítimo, e além disso, é o espaço de legitimação. Empresários, banqueiros, a vanguarda do dinheiro, né? Nós é que vamos ser transformados em suco, num certo sentido, né? Mas é isso mesmo, eu concordo com as observações todas. E desculpa pela entrada extemporânea aí. Imagina, Douglas, por favor. Aliás, você não perdeu nada, viu? Pelo contrário, a minha apresentação, ela não teve um roteiro, então foi um pouco atabalhoada, né? Mas eu gostaria só de fazer uma observação, se você me permite, Douglas, né? A respeito de uma reflexão que esse texto me provocou. Qual democracia agora, nesse final do primeiro quartel do século, primeiro quartel do século XXI já está indo embora, né? Já estamos indo para o segundo quartel. Qual democracia, né? A meu ver aqui, numa análise preliminar de Carl Schmitt, entre essa homogeneidade entre povo e governante, né? Como atingir essa homogeneidade, uma certa homogeneidade? É possível pensar nisso, né? Nesse estágio que nós estamos vivendo, é possível encontrar pontos em que nós podemos ter uma concordância como povo, né? E aí sim ter essa legitimidade que ele coloca. Eu estou assim divagando, Douglas, né? E amigos, porque eu quero usar Carl Schmitt como ferramenta, né? Como uma ferramenta de reflexão e de aprimoramento. Quando ele fala na legitimidade, isso tem me incomodado bastante, principalmente como um trabalhador da justiça, né? Como eu sou advogado, eu vejo e eu sofro decisões que deveriam ser oriundas do parlamento, mas o judiciário é que as adota e as impõe. E isso é um incômodo terrível, e esse incômodo prático passou por incômodo intelectual, e é um sofrimento. Eu até, desculpem falar isso para vocês, né? Abrir, assim, externar isso, mas é um sofrimento que eu estou passando, né? Eu não consigo engolir aquilo que eu ouvi de um ministro, ex-ministro do STF, que eu admiro muito pela capacidade técnica, que é o Celso de Mello, em que ele afirmou: a Constituição Federal é o que o Supremo diz. Poxa, quer dizer que se o Supremo fala que não é, não é. Se fala que é, é. Então, veja, aí entra Carl Schmitt como ferramenta. É isso que eu queria dizer para vocês, né? Ferramenta aqui no aprimoramento do parlamento, dessa democracia, que nós vivemos numa sociedade a cada dia mais diferente, né? Mas que é necessário alguns pontos para que nós possamos ter um convívio, ter um estado, né?
Então, como chegar a isso? Como se fazer alguma prescrição para isso, né? Não basta só a descrição, precisamos ter algo prescritivo aqui. E, de outro lado, também está Carl Schmitt com relação a essa questão, a velha questão da legitimidade, a velha discussão com Hans Kelsen, e Hans Kelsen saiu vencedor, mas está aí Carl Schmitt novamente, voltando à tona, né? Está aí até a Suprema Corte dos Estados Unidos não mencionando diretamente Carl Schmitt, mas falando da legitimidade, que não tinha legitimidade para falar sobre o aborto. E eles falaram lá há 50 anos atrás e estabeleceram algo. Então, tá vendo? Olha, está Carl Schmitt aqui, a meu ver, como ferramenta, né? Eu não quero segui-lo como, né, fazer a leitura, né? Uma leitura assim justificativa, tentando, mas como uma ferramenta. Mas me desculpe até, Douglas, e colegas aí de estar falando isso, né? Mas era uma observação, é uma pergunta aberta que eu faço. Qual democracia, né? Né? Se vocês entendem onde eu quero chegar, mas como contemplar ou tentar contemplar, encaminhar, né? No primeiro momento, teoricamente, no segundo momento, empiricamente. Essa diversidade, buscar uma certa homogeneidade numa sociedade cada dia mais heterogênea, né? É possível isso? Então, é uma observação, é uma pergunta que eu faço aqui, tá? Me perdoem, tá? Mas, pessoal, continue, Douglas, professor Alberto, também, professor Douglas. Vamos lá, gente. Cláudio, tem nada para falar? Pelo menos me critica, Cláudio. Felipe, pelo menos me critica, fala, Paulo, você falou uma grande besteira agora. precisamos de polêmica, hein? Precisamos de polêmica. É Toma e Schmitt, precisamos disso. Eu gostaria de comentar, sim, se alguém pediu a palavra. Felipe, você tá inscrito, é isso? Não, pode falar, Cláudio. O Felipe fez um comentário. Felipe, você, na sequência, pode ser? Cláudio, pode ir. Paulo, parabéns pela exposição. Você contextualizou aí a produção de 1923, fez um importante comentário aí da comentadora americana sobre o prefácio, e Carl Schmitt sempre, a gente está pisando em ovos, sempre é muito delicado fazer comentários e declarações, e você saiu muito bem, parabéns. Eu queria trazer algumas observações do texto que eu considerei interessantes. Para iniciar a minha observação, são duas perguntas orientadoras. Perguntas são o seguinte, cadê aqui? Só um minutinho, gente. Aqui. Schmitt sempre odiou a República de Weimar. Schmitt manipula o conceito de democracia? São perguntas orientadoras para começar a conversar agora. O professor, eu estava assistindo esse dia atrás uma exposição do professor Paulo Arantes, e ele é sempre enfático em registrar a importância do respeito ao texto, de a gente assumir temporariamente a visão do autor, para que a gente consiga ver o pensamento funcionando. A gente tentar visualizar o pensamento funcionando, para, a partir daí, conseguir identificar as conclusões do autor. O que, aparentemente, nós temos aqui nesse texto de 23 de Schmitt, ele está buscando entender quais são os fundamentos do sistema parlamentar. O sistema parlamentar era uma novidade na República de Weimar, ou melhor, na experiência política alemã, e o Carl Schmitt, bastante incomodado com essa experiência, porque considerava que essa experiência era bastante frágil, era bastante problemática, porque essa discussão permanente impedia o progresso do Estado alemão e a efetivação enfim, das práticas fundamentais de progresso do Estado. Então, eu relacionei aqui uns tópicos só para comentar acerca do texto. É interessante como Schmitt mobiliza um novo conceito de democracia. Ele abre o texto falando sobre, poxa, o Ocidente venceu acerca de uma ideia fundamental de democracia. A democracia é inquestionável, ela vale como espírito e ela vige em todo o mundo.
Mas eu quero aqui trazer um novo conceito de democracia. Ele vai desenvolvendo. Que, inclusive, ela nem se aparta da ditadura. E o que eu visualizo nesse texto aqui é uma central crítica, não da democracia em si, que ele adota também, mas ele revaloriza apresentando um novo conceito. Mas a centralidade aqui trata-se com relação ao liberalismo. O grande inimigo de Carl Schmitt é o liberalismo. Então, eu fiz apenas uns pequenos destaques aqui, em que ele formula. Professor Roberto, muito interessante o seu texto, quando o professor desenvolve o conceito de homogeneidade, porque aqui há um desconforto da nossa parte quando a gente lê o conceito de homogeneidade de Schmitt. Há um mal-estar quando a gente lê. Nós que temos cabeça ocidental, cabeça republicana, a gente lendo aquilo, o que ele quer dizer sobre destruição do inimigo, o que ele quer falar sobre invalidade do outro. Mas, para continuar aqui, para retomar, só foi um parêntese só, o que parece que o Schmitt está desenvolvendo aqui é uma crítica mordaz ao sistema parlamentar, que os fundamentos do sistema parlamentar produz, na verdade, uma desvalorização da política ao nivelar todas as pessoas como participantes desse projeto democrático. Todas as pessoas podem participar desse projeto democrático? Ele até cita lá a experiência inglesa. Olha, não. A experiência democrática, você vai ter aqui a discussão posterior no texto sobre a vontade geral do povo, que ela sim, a identificação da vontade geral do povo é sim um aspecto determinante da soberania de um Estado, mas o Schmitt, eu visualizo aqui que ele está tentando arrumar a casa aqui, apresentando os conceitos. Então, ele fala, essa linguagem internacional jornalística, de que os direitos são universais, são para todos, todos podem votar, isso produz uma desvalorização e um nivelamento da política, o que, ao meu ver, ele está chamando isso como negativo, porque isso você esvazia o conteúdo. E aí ele chama a atenção, que é bastante interessante, sobretudo para nós que atuamos no ambiente jurídico, ele chama a atenção para a categoria do estrangeiro, que todo ordenamento jurídico existe essa figura, que ela é imprescindível, e nós a reconhecemos como fundamental para distinguir quem é cidadão, quem não é cidadão, quais direitos nós atribuímos ao cidadão nato e os direitos que nós voluntariamente suprimimos do estrangeiro. Eu sempre chamo a atenção dos colegas, eu falo, olha, a Constituição até hoje não regulamentou a questão do concurso público para o estrangeiro. E por que a gente não toca nesse assunto? Porque é um assunto delicado. A gente acolhe os professores universitários com contratos de natureza diferenciada, etc., etc., mas a gente não quer lidar com essa situação, porque a gente sabe que é delicada essa situação. Continuando aqui. Então, ele chama a atenção que a democracia é homogeneidade. E aí, Paulo, você acabou de fazer um comentário interessante, é como alcançar essa homogeneidade. A pergunta é se a modernidade quer ter essa homogeneidade, porque o que nós valorizamos hoje em todos os atos institucionais, esses dias eu estava vendo um vídeo de propaganda do Departamento de Estado americano, não sei se era o departamento ou era da CIA, versando sobre a importância da valorização da mulher, do negro, tal. Qual que era o pano de fundo da campanha publicitária americana? A campanha do fundo era a valorização das filosofias culturais ou das identidades no sentido de integração. Então, a pergunta orientadora democracia é homogeneidade. Do que Schmitt está falando aqui? Nós pretendemos alcançar essa homogeneidade? Isso é um elogio? Isso é uma crítica? Não sei, fica uma questão suspensa para a gente desenvolver na sequência. A grande ênfase sobre a igualdade como substância. Então, democracia é uma homogeneidade, é um povo de iguais, e nós temos aqui uma substância da igualdade. Para concluir aqui, para passar a palavra para o próximo colega comentar, eu só chamaria a atenção aqui para essa conclusão de que o liberalismo perverteria a política e daria um novo conceito de democracia,
segundo o qual, para Schmitt, esse conceito seria um conceito pulverizado, esvaziador da experiência política, e por si, que não satisfaria o elevado conceito que nós temos de experiência política. Então, assim como o professor Roberto, eu vou pausar por aqui, depois, se der tempo, a gente volta para conversar mais, mas eu peço desculpas até os comentários. Se tiver qualquer imprecisão, gente, eu peço correções, porque é uma das primeiras participações aqui como participante mesmo, qualquer imprecisão pode corrigir, que é um grupo de estudo mesmo, tá bom? Pessoal, só um momentinho, eu vou precisar sair um pouquinho, tive uma demanda aqui no lar, mas vou ver se daqui um momentinho eu já volto, nem vou desligar, mas só me dê um minutinho. Perfeito, tranquilo. Pessoal, essa observação, eu gostaria de ler aqui um trecho aqui do texto do estudo de contextualização da Ellen Kennedy, se me permitem, tá? Pegando aqui a pergunta que o Claude fez, Carl Schmitt é um inimigo da democracia, né? Ellen Kennedy, ela escreveu, né, lá em 1988, no texto que foi publicado lá, que esse texto de Carl Schmitt, ele foi bem recebido, né, lá foi bem recebido entre os amplos espectros de prejuízos antiparlamentares da República de Weimar, um texto segundo ela, um texto que tanto por seu método como por seu conteúdo extremava, né, ele alcançava o extremo, né, da polarização gerada lá na República, na Constituição, na República de Weimar, né? E segundo essa interpretação, né, de acordo com Ellen Kennedy, Schmitt havia sido teórico dos ressentimentos de toda uma geração, cuja crítica, né, culminou a crítica de Schmitt, ela minou os cimentos, né, a base da Primeira República Alemã, ao questionar uma das suas instituições políticas centrais, que é o Reichstag. E ela afirma, né, na época, né, no texto de contextualização dela, né, que esse texto do parlamentarismo de Schmitt, ele é qualificado ainda como com uma relevância terrível, ela chama. Porque ele deve ser lido, segundo Ellen Kennedy, como uma advertência sobre onde se chega quando se sucumbe às tentações do antiparlamentarismo. E aqui ela cita um outro professor, Christian Graf von Krokow, desculpe a minha pronúncia, né? Também uma frase que ele escreveu no meados da década de 1980, que ele diz assim: se as maiorias convencionais não têm a última palavra, então o slogan do momento só pode ser a ditadura. Então, é uma observação que Ellen Kennedy faz a respeito dessa questão, né, que envolve, ou seja, Carl Schmitt, ele é um inimigo dessa democracia, ele é um inimigo declarado do parlamento, do sistema parlamentar. Eu achei interessante colocar isso para vocês, tá? E gostaria de ouvi-los, tá? Se vocês puderem. O Paulo, só para puder contribuir, eu tinha destacado também um textinho, mas já eu dei o trecho dele, né, que é o que ele fecha o capítulo, né? Mas esse ponto, assim, né, alguns, enfim, comentários, se Schmitt teria, digamos assim, se o maior inimigo seria o liberalismo, né? Mas de que liberalismo, né? O que a gente está falando, né?
porque há alguns que vão dividir, por exemplo, aí a leitura do Renato Christian é nesse sentido, né? Um Schmitt, digamos assim, um antiliberalismo político, mas o outro lado da moeda, né, que é o econômico, aí ele dá o passo para trás, né? E aí, enfim, mas isso é outra discussão, né? Mas aí teria que ver em que sentido isso aparece, né? O Marcuse, por exemplo, no texto dele de 34, em que ele vai dialogar diretamente com o Schmitt, apesar de ele citar o Schmitt uma única vez, mas ele está dialogando diretamente com o Schmitt, ele vai dizer isso, né? Ele vai falar, o lado, digamos assim, político, ou, sei lá, as ideias, o que ele chama de as ideias de 1789, elas não se realizaram concretamente, né? Então, eu já apontar algumas coisas, certos limites, digamos assim, no título do texto, para quem quiser, a crítica ao liberalismo na concepção totalitária do Estado. E por concepção totalitária, ele está falando do Schmitt aqui, né? E é claro, a gente pode colocar isso em questão, né? O professor Roberto tem um longo estudo sobre isso, né? O que significa isso, né? Se o Schmitt como um defensor do Estado totalitário ou não, né? Mas o ponto que eu queria citar, e entra um pouquinho no que vocês estão conversando, né? Que é o último parágrafo, literalmente o último parágrafo desse capítulo, que ele vai dizer assim, aí eu cito, né? Podemos hoje partir de um reconhecimento de fundamentos democráticos para muitas pesquisas jurídicas, sem se expor ao mal-entendido de examinar todas as identificações que constituem a realidade política da democracia. Teoricamente, e em épocas críticas também praticamente, a democracia é impotente diante do argumento jacobino, isto é, diante da identificação decisiva de uma minoria com o povo e diante da transmissão desse conceito do quantitativo ao qualitativo. De acordo com este último, o interesse passa a se concentrar na formação e moldagem da vontade popular, e a crença de que todo o poder emana do povo contém um significado semelhante à crença de que toda força autoritária emana de Deus. Cada uma dessas afirmações pode se referir a diversas formas de governo e produzir consequências jurídicas para a realidade política. O enfoque científico da democracia será estudado num âmbito mais específico que eu defini como teologia política. No século XIX, o sistema parlamentar e a democracia estavam tão interligados que foram considerados. É esse ponto aqui que ele vai dar que ele vai ter que abrir. Então, por isso que ele vai fazer um estudo prévio depois, porque ele joga. Esse trecho, desculpa te interromper, mas esse trecho é muito importante, né, cara? Sim, sim. Que trecho? É quase que um projeto, a declaração de um projeto que foi desenvolvido ao longo de 15 anos. Pois é, pois é. E aí ele fecha o seu áudio. Desativou o áudio. Aí. Desculpa, tem que jogar o texto para a gente aí. Esse texto é sensacional. Como que quer ver? Eu não consegui projetar aqui. Desculpa interromper, porque senão você ia perder essa observação. Esse texto é sensacional para nós. E aí eu não consegui projetar aqui, mas depois eu mando a foto desse trecho para vocês lá no grupo. Aí ele termina assim: no século XIX, o sistema parlamentar e a democracia estavam tão interligados que foram considerados como tendo o mesmo significado. Por isso, essas noções sobre a democracia tinham que ser reveladas antes de mais nada. Pode existir, aí ele termina. Pode existir uma democracia sem aquilo que chamamos de sistema parlamentar moderno. E pode existir um sistema parlamentar sem democracia. A ditadura também não é o oposto decisivo da democracia, assim como a democracia não é o oposto da ditadura. Ele fecha com essa cereja. Isso aqui que vai dar a celeuma que o Paulo comentou com a gente, o embate, digamos assim. Aí ele abre um estudo prévio, justamente sobre a distinção, né, entre isso que ele colocou, ele só jogou aqui, né, entre o sistema parlamentar e democracia, enfim. Ele vai fazer todo um estudo prévio para distinguir essas coisas, né? Como que, enfim, você poderia ter uma democracia ditatorial, e esse termo vai aparecer depois nos ordoliberais, enfim, isso que vai chamar de neoliberalismo, vai aparecer esse termo, os caras lendo o Schmitt, né? E você vê como que isso aqui vai ter muito pano para manga, digamos assim, né? Então, 100 anos depois, é muita coisa, vai dar muita coisa, né? Inclusive nessa, acho que o professor Roberto chamou, né? Uma tradição, digamos assim, do neoliberalismo que está tendo uma influência, digamos assim, do Schmitt. Né?
Mas e aí, gente? Comentários? Não, eu acho que esse texto é um prefácio a muita coisa, né, cara? É impressionante. Eu me lembro de já ter lidado com ele, mas ótimo você ter trazido, Felipe, porque à época não tinha a dimensão que a gente está tendo mais e mais, tanto nesse grupo quanto das pessoas que estudam no Brasil. E isso eu até comentei com o Roberto ano passado, a dimensão da obra nesses... E recobre esse período que a gente fica mais concentrado, né? E não o Schmitt constitucionalista, nem o Schmitt mais lá do final, nem o Schmitt católico renitente, que é o final da vida dele, né? Debatendo o catolicismo e tal. Esse período da crise política, digamos assim, né? Mas é um período, é uma coisa muito interessante, porque todos nós aqui já ouvimos, e os que não ouviram vão ouvir por aí, que o Schmitt é um filósofo que parece que um pensador, né, que cria grandes teses como se elas fossem um projeto de iluminação momentânea e deslocadas de um conjunto de obra, vamos dizer assim. Felipe já ouviu isso várias vezes, inclusive. Porque quanto mais você estuda e fala do Schmitt, aí começa no nazismo e termina isso. É um projeto, não tem uma unidade de projeto. Inclusive, nesse grupo aqui, já houve quem falasse isso, em momentos do passado. Que não tem uma unidade, que você encontra, digamos, momentos da obra do Schmitt, que em alguns momentos são desconectados, você não entende por que a obra ela vai se construindo. Então, você pode falar de momentos estanques, você não precisa pensar a obra como uma unidade. Vocês se lembram disso, a gente já ouviu isso aqui, né? Porque, inclusive, algumas coisas não têm a ver com as outras, não teriam a ver, né? Bom, eu fiquei calado porque eu não acho isso, e não acho por quê? Porque esse texto que você está acabando de ler, Felipe, é o quê? É uma declaração de projeto de trabalho daquilo que vai se desenvolver pelos próximos 20 anos do trabalho dele, pelo menos 20 anos. Ele está falando o que ele vai fazer e o que ele fez, né? Que é um horizonte de trabalho com uma clareza de percepção de que pontos ele vai atacar, de que pontos ele vai enfrentar, porque ele já tem... Agora, o impressionante é a maturidade com a qual ele observa já o horizonte. Ele devia ter 30 e poucos anos aí, não devia ter nem 40 anos, né? 40 anos. Você imagina a clareza, a percepção que o cara tem de que alvos ele vai atingir, que alvos ele vai combater, né? Isso é impressionante. Pode ser nazista, pode ser... do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de alguém que tem clareza do seu ponto de vista, do ponto de vista que assume contra os quais ele se coloca, isso é impressionante, gente. É uma coisa impressionante. É de uma clarividência em relação a uma completude de projeto de trabalho intelectual, sabe, que é, de fato, invejável, né? Então, esse texto, Felipe, ele é um texto fundamental, assim, exatamente para responder aquelas questões que a gente já ouviu aqui, e a gente teve que ficar calado, né? Que o Schmitt jurista não tem nada a ver com a teologia política, o Schmitt jurista não tem nada a ver com o conceito político, e o Schmitt jurista não tem nada a ver com o que está lá no fim, que é um debate sobre o Concílio Vaticano II, né? Como se as coisas, se ele fosse um intelectual, quase um jornalista que, de repente, não, agora eu vou escrever sobre isso aqui. Não, é um projeto intelectual, é um projeto de obra, de pensamento que está aí. A gente pode até ser contra, a gente pode combater e tal, e tal, e tal. Isso é uma outra história. Mas é um projeto de obra de pensamento, é uma outra coisa, entendeu? No sentido lefortiano do termo de obra de pensamento, sabe?
que é uma obra de pensamento? É isso aí que o Schmitt, essa carta, esse texto que você está lendo, entendeu? E a gente pode recuperar, inclusive, os trabalhos brasileiros que trabalham esse conceito de obra de pensamento, a partir do Claude Lefort, para a gente entender o que é o trabalho do Schmitt, antes de condená-lo. É uma obra de pensamento. Olha, é um trabalho que, dos anos 20 até os anos 60, você tem uma unidade de trabalho ali que ela pode se afastar de alguns temas em um determinado momento, pode se afastar em outros, mas tem uma unidade, tem uma uniformidade, tem uma linhagem ali, né, a qual ele não abandona. Ele não abandona. Né? E isso é impressionante. Isso, na verdade, é um dos objetos da minha admiração pela obra. Né? Mas, enfim, agora chega de falar. Eu tô igual aquele aluno que chega atrasado e fala a aula inteira e de repente vai embora, né? Zoa o barraco e sai fora. Professor Douglas, agora você me deixou incomodado, cara, porque não havia refletido adequadamente a respeito disso. Mas eu estou abrindo a minha mente com generosidade a Carl Schmitt, sem pré-julgamento, e adotando a linha de investigação científica que ele mesmo reconhece, que é pensar a partir de eventos. E aí eu coloco uma pergunta, né? Com base numa experiência aqui do Brasil. Em 1964 tivemos golpe, revolução, né, que for. E tivemos, mas não, a partir de 64 até 1985, que foi o encerramento, não houve democracia no Brasil? Essa pergunta que eu faço para todos vocês. Nós tivemos um parlamento, né? Nós não podemos votar diretamente, né, para o presidente da República, especialmente, mas, de uma certa maneira, tinha lá 2 partidos. E aí, então, essa observação, essas considerações que você colocou, me fez agora, me abriu assim, a necessidade de refletir, mas, ao mesmo tempo, me provoca essas dúvidas, né? Ou seja, será que a democracia ela não pode existir mesmo numa ditadura? Ou seja, a aquiescência tácita da população à ditadura, desculpe a expressão, aquiescência tácita, mas isso não configura uma expressão democrática para que o ditador possa exercer as suas atividades sem desnaturar a democracia? Ou seja, são várias dúvidas, vários questionamentos, né? Como eu falei, estou sendo generoso, né? E estou me colocando numa posição de ignorante, né? Sem prejulgar. Mas estou com a necessidade de compreender a respeito disso. Se vocês puderem até fazer algum comentário, eu até agradeço, tá, Douglas, que você está aí já engata aí já. Será que desnatura tanto a democracia, assim, a ditadura? Pode ser, desculpe a minha observação, tá? Não é democracia, né? São incompatíveis. Democracia se a gente leva, pensando na democracia moderna, né, a abertura para vamos dizer assim, a construção de direitos. Nesse sentido, qualquer freio que não seja o campo da legitimidade, qualquer freio que não seja o campo que não esteja no campo da legitimidade pela qual
todos os grupos, de uma certa forma, assentem ou não, e podem, inclusive, contestar, e podem, inclusive, alterar, é uma afronta à democracia, entendeu? Todo e qualquer. Então, assim, não há como, e é isso que o Roberto estava falando adiante, como não há medida, não há forma de querer absorver na democracia, vamos dizer assim, algum freio que não sejam os próprios agentes em ato, né, da democracia. Então, assim, qualquer um que seja externo a esse movimento, a esse processo, vamos dizer assim, isso pensando na democracia, de fato, em relação ao que ela é e ao que ela pode ser, né? Ela é, talvez não historicamente nem concretamente, mas ela pode ser isso, né? É uma interrupção, toda e qualquer interrupção externa e extemporânea à legitimidade, né, vamos dizer assim, a intromissão de um outro órgão, de uma outra natureza de poder que não é democrática. E a ditadura é isso. Então, assim, uma coisa é você confundir, e aí é importante isso, né? Poder com poder supremo, com poder. Poder é uma coisa, né? E poder supremo é outra coisa. E outra, não se pode confundir poder e política, são coisas diferentes, né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, a reflexão acerca é uma coisa que eu começo o semestre sempre trabalhando com os meus alunos. Olha, a França não, mas vamos pensar a Grécia. A Grécia antiga. Quando que começa a política na Grécia antiga? E quando que a gente observa a existência de poder? Poder a gente observa muito antes da democracia, mas a política, no sentido mais pleno do termo, a gente só vê quando existe a democracia. Por quê? Porque é na democracia que entram os agentes outros, que não são os agentes aristocráticos, né? E aí é demos, entra o demos, né? Então, a política, ela tem o seu início na democracia. O poder, não. O poder, e é essa distinção ontológica, vamos dizer assim, se a gente quiser, a gente pode chegar até esse ponto. O poder não é a democracia e o poder não, vamos dizer, é intrínseco, né? Ele não tem a ver, vamos dizer, necessariamente com a democracia. Embora a democracia seja uma forma do poder, né? Mas é uma forma do poder que incorpora um elemento que foi inventado pelos gregos, a política. A política não foi inventada da forma como nós entendemos. Você pode dizer, mas a análise que eu vou dar um chute agora só para você entender o que eu estou dizendo. E por que essa compreensão de política ela é radical? É radical porque a reflexão que o Pierre Classes faz dos índios Guayaquil, que lá na sociedade contra o Estado, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, eles tinham uma experiência de sociedade e de distribuição do poder não hierárquica, né? Que os fazia uma sociedade, vamos dizer assim, que partilhava um tipo de construção de poder completamente diferente daquela que nós entendemos na sua verticalidade desde os gregos, né? E os Guayaquil não chamam isso de política, chamam isso de outra coisa, né? Nós chamamos de política por quê? Porque isso se deu no interior de uma polis, e essa é a experiência que os gregos também juntaram, né? A experiência da polis com a experiência da discussão e do debate acerca do poder e dos destinos do poder. Então, por isso que a política, né, é a invenção grega e é a invenção da democracia. Porque já existia cidade em Atenas e já existia poder em Atenas, mas não existia a possibilidade de um debate acerca do poder e da política e da cidade distribuído entre os habitantes, né, que se colocavam na posição de iguais e podiam dizer, olha, a direção é essa, aquela outra. Mesmo lá, naquela compreensão ou naquela concepção tão admirada pelo Schmitt, escravagista, né,
e tão exclusivista dos atenienses, mesmo lá, a democracia foi uma invenção legítima, né? Que teve uma democracia restrita, porém uma democracia já, que incorporava os excluídos, os demoi, né? Os habitantes dos demoi, que eram habitantes da cidade de Atenas desde os relatos anteriores à própria democracia de muitos, sei lá, os relatos começam lá no Heródoto, né? A falar dos habitantes das franjas da cidade. Tem Heródoto, tem Tucídides, né? Mas quem incorpora isso na cena do debate, da praça pública, acerca dos problemas, se há aqueduto, se não é, se há água, se não tem, se vai a água, se a água chega lá na periferia, se não chega, né? Tem um colega nosso, que é um historiador de história antiga, que é o Fábio Morales, que está na UF Federal de Santa Catarina, na História, e ele tem um trabalho muito interessante, que é o seu trabalho de mestrado, sua dissertação de mestrado, que é sobre os metecos. E lá a gente aprende o que foi o debate democrático no interior de Atenas. É um debate sobre água, sobre construção de edifícios, sobre construção de praças, já incorporando os estrangeiros e os habitantes dos demoi, né? É muitíssimo interessante isso. E a pergunta é muito importante, porque o Schmitt ele vai pensando nessa ontologia, né, dos elementos democráticos, ele vai identificar ou vai amalgamar poder e política. Essas duas coisas não são amalgamadas por si mesmas. Ele força a barra, digamos assim, e isso é próprio dos pensadores, né? Força a barra para que as coisas sejam as mesmas. Poder e política, né? Por isso, soberania e agência política, elas são a mesma coisa, né? E não são. Desculpa, falei demais. Estou igual ao aluno que chega. Foi muito bom, Douglas, muito bom Pessoal, mesmo. E aí, pessoal, Diogão tá com... Acho que a gente não está te ouvindo, mano. Estão me ouvindo agora? sim, Sim. Ah, tá, não, só para pegar o gancho daquilo que o professor Douglas falou, né, a respeito do porquê não ser uma democracia, né, em especial por conta da ressignificação, não só desse democratos, né, quando a gente pensa isso do ponto de vista da estrutura do liberalismo político, né, a gente entende muito bem como é que o Schmitt está se posicionando no sentido diametralmente oposto a isso, mas em particular como o próprio conceito de democracia passa a ser entendido como liberalismo político, mas não necessariamente liberalismo econômico, ou seja, existem condições materiais que precisam ser consideradas e ponderadas para a condição da legitimidade. Então, essa questão da água aí ilustra de maneira assim, muito, muito interessante. Bom, a gente precisa de água, né? E por uma razão. Para a cidade funcionar, a gente precisa da água. Então, o que me parece que essa ressignificação do conceito da democracia também passa pela ressignificação do conceito de nomos, né? Dessas condições materiais de constituição do corpo político. Então, à medida em que essas condições não são atendidas, como o professor Douglas coloca muito bem, isso precisa chegar para o cidadão, né? Para todo e qualquer cidadão, não só para o aristocrata, não só para o cidadão de bem, não só para o amigo, né? A gente vê isso desde o texto do Sófocles, né? Mas justamente por isso que não seria possível, e eu concordo com o professor Douglas, né, não seria possível definir isto como uma democracia, né? Principalmente porque a democracia não só exige a condição formal, ou seja, um parlamento eleito pelo povo, né, mas também composto pelo povo, então a estrutura formal da democracia, mas também as suas condições materiais, ou seja, todas as condições pelas quais a liberdade política ela precisa ser atendida. E tem um texto
que para mim é central nesse aspecto, para a gente entender essa dimensão da democracia moderna, que é do Ernest Tugendhat, né? A controvérsia sobre os direitos humanos, que é uma palestra que ele deu aqui no Brasil, na Federal do Rio Grande do Sul, onde ele vai dizer, olha, não é possível mais pensar a democracia contemporânea sem pensar os direitos socioeconômicos, porque sem esses direitos, não é possível sequer pensar algo como liberdade política. Então, a gente depende de condições materiais, por exemplo, para estar discutindo isso aqui hoje. Ninguém faz isso aqui com fome, com sede, sem ter onde dormir, sem ter o que comer, sem um mínimo de condições. Então, é por isso que, sem essas condições, não seria possível pensar uma democracia. Então, sob esse aspecto, é que não dá para definir esse período como democracia, mesmo existindo um parlamento, né? Mesmo existindo um parlamento. Era só essa consideração. E aí, pessoal? Mais alguma? Excelente. Obrigado, gente. Obrigado, Diogo. Parabéns. Pessoal, só mais uma observação aqui sobre essa frase final aqui de Schmitt, né? Esse final do parágrafo aqui, né? De que pode existir uma democracia sem parlamento, né? Pode ter um parlamento sem a democracia, pode ter, e a democracia não é algo categoricamente antagônico à ditadura, tampouco a ditadura ela é antagônica à democracia. Eu concedo o benefício da dúvida, Carl Schmitt, tá? Ou seja, se alguém puder me passar depois, ou onde que ele pode ter desenvolvido isso melhor? Porque ele fez essa afirmação, né? Que necessita de uma justificação, ou seja, como eu falei, a pergunta, né? Talvez na ditadura a aceitação tácita do povo, a não revolta, a manutenção, a normalidade na vida social pode ser essa legitimidade, pode ter um aspecto, né, de um elemento de democracia aí, ou realmente não é possível porque não há a participação do agente, né? Por que que eu tenho essa dúvida? Porque nós, por exemplo, né, eu penso aqui, partindo dos eventos, né, da realidade até, aqui no Brasil nós não temos recal. Nós temos votação a cada 4 anos para escolher os nossos representantes, mas nós não temos a permissão de fazer um recal. A própria população ser consultada se aquele parlamentar, aquele administrador público continua ou não no cargo. Nós não temos essa oportunidade. Nós só temos a oportunidade a cada 4 anos, e mesmo assim estamos num regime democrático. Então, são dúvidas que me assaltam, né? E aqui eu até concedo também a dúvida a Carl Schmitt, ou seja, se vocês tiverem alguma informação para me passar, né? Porque eu estou nessa jornada, né? Para tentar compreender essas afirmações polêmicas e principalmente o fundamento que ele usa isso aí. Porque se ele coloca por colocar, pode ter. Não dá, né? Não é possível. Precisa justificar isso daí. Então é isso. Desculpe, tá? Essa intervenção, tá? Devolvo a palavra agora em definitivo, tá? Agora não Assim, falo mais nada. Paulo, eu tenho alguns textos, deixa eu pensar, mas o próprio, esse ensaio inicial que está aí, a distinção entre democracia e liberalismo, ele é dedicado também a esclarecer algum desses pontos, né? Mas isso é como o Douglas comentou, né? Isso está, digamos assim, no horizonte dele, assim, em vários, isso aparece em vários textos, por exemplo, um deles, se ele devir do Estado fascista, ele vai chegar ao ponto de dizer que o fascismo, por exemplo, não
não se contrapõe completamente à democracia. Ele é antiliberal, mas não necessariamente antidemocrático. O Schmitt afirma isso, né? Dentro de uma outra discussão, enfim. Esse texto, eu até estava dando uma olhada aqui, eu traduzi tempos atrás para poder ler, e eu vou depois compartilhar com vocês, só vou dar uma olhada, vou dar uma repaginada para ver se não está muito ruim, mas eu vou mandar, né, para o grupo, enfim, se quiserem dar uma olhada. É um texto curto, em 8 páginas, mas é bem interessante, assim, para ver, né? Ser e devir do Estado fascista. Ele comenta, na verdade é uma resenha, o Schmitt faz muito isso, né? Durante a década de 20 ali, às vezes resenhas, e que no meio da resenha ele coloca algo dele. Isso é interessante. Então, aí dá para a gente ir pegando um pouco isso desse grande, digamos assim, esse grande arcabouço, essa grande arquitetônica, vamos chamar assim, sei lá, da obra do Schmitt, né? Mas o professor Roberto tem uma leitura sobre esse ponto da democracia, justamente como democracia como ditadura, né? Como se ele invertesse os termos, digamos assim, no mesmo passo em que ele está defendendo a democracia, no limite ele está defendendo a ditadura, né? Que é exatamente o oposto. Ele só, né, mas então o professor Roberto talvez seria ter alguns textos interessantes nesse sentido, assim, né? Porque aqui ele diz isso claramente, né? E está ali, com todas as letras, né? Ele não está a ditadura não é o oposto da democracia, assim como a democracia não é o oposto da ditadura. Então, no limite, seria possível uma democracia ditatorial, por mais que esse termo confunde a nossa cabeça. Não é como o Douglas disse, não faz o menor, não dá, não dá, mas o Schmitt está dizendo que é possível, né? Mas ele não usa esse termo, democracia ditatorial, pelo menos até agora eu não pude perceber em nenhum texto. Vai aparecer, curiosamente, enfim, num dos pais do neoliberalismo, esse termo e a referência ao Schmitt, né? Então, isso nos diz algo, né? Olha só onde que isso vai dar, né? Mas e aí, pessoal, o que vocês acham? Quiser comentar mais alguma coisinha, Paulo também, se quiser comentar mais alguma coisa. Felipe, Opa. Um breve comentário. Nós não ingressamos propriamente no prefácio, né? Mas eu acho que, assim, tem observações lá no prefácio bem interessantes, que eu acho que, como que nós temos uma sequência de leitura dessa obra, eu acho que seria importante não passar em branco, porque o professor Roberto, ele reiteradamente, ele sempre destaca isso, que existe uma intenção prática na formulação de Schmitt. Sim, mas essa obra em específico, o Schmitt, ele se coloca o desafio, sobretudo no prefácio ele faz esse exercício, de tentar identificar os fundamentos filosóficos do sistema parlamentar. E aí lá no prefácio ele desenvolve quais são os fundamentos filosóficos. Mas Stuart Mill, outros personagens, agora que eu me esqueci o nome, bom, eles desenvolvem, você tem princípios aqui, olha, você tem a publicidade, você tem a separação de poderes, publicidade e separação de poderes. E é esse programa que o pensamento liberal oferece para o mundo para justificar a existência da democracia parlamentar. E aí o Schmitt começa a problematizar essa discussão, isso é interessante, ele busca ser científico e honesto nessa discussão, fala, olha, só isso não satisfaz, muito pouco. Por quê? Porque a experiência bolchevique, a experiência fascista lá, eles são muito mais profundos e muito mais interessantes do que essa versão ocidental aqui, que tenta justificar os fundamentos do sistema parlamentar. E aí ele começa depois a desenvolver os vícios do sistema parlamentar ocidental, cheio de vícios. Olha, o parlamentar aqui, ele, diferentemente da experiência inglesa, do parlamento, em que você tinha o governo dos melhores, dos parlamentares que eram uma casta de homens diferenciados, aqui na experiência parlamentar atual, é disso que ele está falando, do espírito parlamentar atual, você tem pessoas vigaristas, você tem pessoas que não têm talentos para aquilo, você tem a corrupção indireta através da intervenção do poder econômico. E esse debate é interessante. Quando o Schmitt descreve esses vícios e essas contradições do sistema parlamentar, não dá para a gente passar em branco e falar, mas isso aqui não é legal. Isso aqui é legal, sim. É legal, né? Desculpa, até vulgarizando o vocabulário. É interessante que tem um conteúdo ali a ser explorado. O Schmitt está mostrando ali as fragilidades do sistema. Evidentemente, ele vai fazer esse destaque porque ele está visualizando que o Estado corre risco.
todo esse período aí de 19 a 32, 33, o Schmitt estava alertando, ó, tem perigo, tem perigo, tem perigo. Esse sistema parlamentar não vai dar conta. Esse sistema parlamentar vai ficar debatendo a vida inteira. Ele até ironiza lá com aquela expressão lá, né? Entre Jesus e Barrabás, o que o parlamento faz? Vamos soltar uma nota aqui de repúdio aqui em defesa de alguma das partes. Mas é interessante, porque esse prefácio é bastante rico, ele desenvolve essa discussão sobre quais são os fundamentos filosóficos. É a publicidade? É a separação de poderes? Só isso não basta. Só isso nós estamos em vias de acabar se seduzindo por outras formas autoritárias de pensamento. E, bom, era essa a observação, apenas para falar dos fundamentos aí que ele coloca na introdução que ele apresenta aí nessa edição. Excelente, Cláudio. Obrigado. Eu gostaria só, pessoal, de fazer uma observação aqui, tá? Se vocês permitirem, eu vou xerocopiar, vou escanear essa resenha que Richard Thomas fez sobre o livro, sobre a obra do parlamentarismo de Schmitt, né? Em que Richard Thomas, ele parte da questão ele faz uma análise das influências das ideologias, a influência das justificações ideológicas, que eles chamam, né, sobre algumas formas de Estado, e que provocou a resposta de Schmitt, né? Essa resenha de 1925 provocou a resposta publicada na segunda edição de 1926. Eu vou escanear e vou mandar depois no grupo aí, tá? Que eu acho importante, né, para compreender melhor a justificação de Schmitt, né, os argumentos dele, fundamentação, melhor dizendo, nesse prefácio, ver o outro lado, né? O que Richard Thomas efetivamente disse, né? Senão você fica só lendo Thomas pela ótica de Schmitt, né? A meu ver, não é eficiente, não é adequado. Então eu vou enviar depois para vocês aí, tá? Me desculpe, tá? Mas a interferência aí, só para avisar que eu vou escanear e vou enviar. Por favor, Paulo, eu certo? agradeço. É bom para a gente também ter acesso a esse texto aí. Legal essa edição aí, que eles compilam todos esses textos juntos, né? E aí, pessoal? Paramos por aqui? Se alguém quiser. O professor Roberto teve que sair um pouquinho, ele até deixou aqui o computador, mas ele teve que dar uma saidinha, então acho que ele enfim, nem volta. Não vai dar tempo de retornar. Eu acho que por mim, Felipe, já podemos encerrar, se os colegas tiverem mais alguma... Então, não. Mais uma vez, então, Paulo, agradecer aí pela disponibilidade de apresentar para a gente, né? Legal. Assim. Eu que agradeço e peço desculpas, viu, Felipe, pela má qualidade. Mas eu prometo da próxima fazer um PowerPoint, tá? PowerPoint, que eu vi o ex-procurador, eu fiquei animado. Falando da brincadeira do Dom. Eu vi o meu ídolo, né? Então eu me senti assim inspirado em fazer o PowerPoint. Mas desculpa, brincadeiras à parte. Gente, obrigado, viu? Obrigado mesmo pela oportunidade. Que agradece, tá? Paulo. Obrigadão. E obrigado a todos também por terem participado, enfim. Obrigadão, gente. Até mais. Até o próximo encontro. Falou.